Olá a todos, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do programa que faz Angola falar. Hoje são todos convidados a abordar o tema que tem a ver com a divisão de tarefas no lar. Ligue agora e deixe a sua opinião sobre o trabalho que o homem e a mulher devem fazer em casa. Este programa da TV Zimbo hoje vai contar com como convidado o senhor que é sociológico. O seu nome é Nkanga Gomes, a quem eu saúdo. Nkanga Gomes, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Mário Júlio. Obrigado pelo convite. Portanto, de contas, há trabalhos específicos ou não no lar? Trabalho específico no lar. Boa noite mais uma vez, boa noite, Angola. Não diria que há trabalhos específicos no lar. Serve diretamente à questão do trabalho, à tarefa de divisão no lar. As questões domésticas devem ser partilhadas pelo casal, quer pela mulher, quer pelo homem. Damos aqui um exemplo de lavar a louça, acarretar água, arrumar a casa, ou até de quando em vez ir fazer compras ou cuidar então dos filhos. Estas tarefas devem ser partilhadas pelo homem, porque se exclusivamente for direcionada apenas à mulher, terá um conflito desagradável dentro da própria relação. Muito bem, já iremos falar deste conflito desagradável que acontece quando o homem não quer partilhar o trabalho doméstico. Vou começar por ouvir também a opinião do Dedaldino Lameira, está aqui em Luanda. Lameira, boa noite. Qual é a sua opinião quanto ao tema que escolhemos para hoje? Olá, boa noite, Mário Júlio Afonso. Sim, boa noite. Boa noite, caro convidado no estúdio. A minha contribuição para o tema de hoje é a seguinte. Num lar, acho que as coisas devem ser partilhadas, tanto pelo homem como pela mulher. Porque se deixar tudo pela mulher, acho que fica complicado. Ela fica sobrecarregada, se for em questão, se ela trabalha, tem os filhos, vai cuidar da casa, cuidar dos filhos, e o homem faz o quê? Acaba por subcarregar mais a parceira do que ele mesmo. E tudo parte de um princípio que é a base. A base é de casa. A educação de casa faz-nos entender, na verdade, quem é esta pessoa. Porque de pequeno nos ensinam nas nossas mães a fazer os trabalhos de casa, que é lavar a louça, arrumar a casa, ir deitar o lixo, às vezes ir fazer as compras. E isso tudo nós aprendemos, tanto homem como mulher. Imagina que eu não tiver uma mulher, não vou fazer esses trabalhos. É claro que eu tenho que fazer esses trabalhos. Então, se eu sozinho consigo fazer esses trabalhos, por que não com a minha parceira não podemos repartir, uma vez que vamos nos ajudar? Muito bem. Se tiver que cuidar do filho, cuide do filho, enquanto ela estiver a fazer outra coisa. Se tiver que lavar a louça, lava a louça. Se tiver que arrumar a casa, arruma a casa. E acho que a relação fica saudável e todos têm tempo. Essa é a minha opinião. Muito válida, Dedaldino Lameira, a partir de Luanda. Vou até a Lunda Norte conversar com Augusto Muia, está ao telefone. Afonso Muia, boa noite. Qual é o seu contributo para hoje? Sim, boa noite. Sim. Sim, boa noite. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Pode falar que Angola agradece. No meu ponto de vista, eu acho que... Sim. Eu acho que não existe tarefas divididas entre os lares. Porque a sociedade moderna está um pouco mais trabalhadosa. Porque eu vejo agora que as mulheres, uma tem emprego, o esposo tem emprego, e o homem é sempre importante para dar aquele contributo no lar, para fazer aquilo que está falta, aquilo que não está falta. Mas, sobretudo no meu ponto de vista, hoje não existe mais aquele como no passado que faziam que o homem tem que trabalhar a necessidade porque hoje a empresa está na casa, porque também fim de semana ficamos também, quando estamos ocupados, a ver o que se faz não, talvez é essa, porque hoje em dia não existe mais essa tarefa
de casa de família. Para mim, não sei se o futuro tem uma forma a acrescentar. Muito bem. Exatamente, obrigado, Afonso Muia, a partir da Luna Norte. Vou até a Malange conversar com Álvaro Mtamba, está ao telefone. Álvaro, boa noite. Que contributo traz para o nosso programa? Muito boa noite e muito obrigado. Dizer que o Mário Júlio Afonso não foi tão fácil de entrar para o programa. Mas, para tanto, serei um bocado mais breve. Principalmente no século XXI, é mais difícil, não é? Ter entendido um exemplo de mudança. Bom, estamos com alguns problemas nesta linha de comunicação entre Luanda e Malange. Estamos a ouvir muito baixo e quase que não se percebe a mensagem do nosso amigo Álvaro Mtamba. Convém voltar a ligar, eu espero que consiga, para o país ouvir então o seu pensamento quanto ao tema que escolhemos para a edição desta noite de quinta-feira do Fala Angola, que tem a ver com a divisão de tarefas no lar. Somos nós, talvez, aqui dispostos a conversar com o país inteiro. Atendo o próximo telespectador. O seu nome é Hermelim Patrício, está no Tomboa, no Namibe. Hermelim, boa noite. Qual é o seu contributo? Alô, Hermelim? Bem, boa noite. Boa noite e mais uma vez obrigado. Mais uma vez obrigado. Dizer que o tema é pertinente, uma vez que estamos todos ligados a ele. É assim que a minha opinião é que o dever deve ser partilhado por todos, tanto pela mulher como o homem. E ora vejamos se o homem viver sozinho. Se pensarmos que o homem não deve fazer tudo, digo. Então, todo dever deve ser partilhado. Por exemplo, se a tua esposa estiver na fase da gravidez, é normal que o homem partilhe a cozinha, tanto lavando louça, pondo a mesa, indo às compras. E acredito que isso também fortalecerá o próprio laço do cônjuge no lar. E é assim que, como remate final, continuem assim, até Vezimbo sai a ganhar, o país sai a ganhar. Este Fala Angola tem deixado com que o angolano fale mesmo. Tenho dito e muito obrigado. Nós aqui agradecemos a Hermelim a partir do Tombo, província do Namibe. Regresso a Luanda, vou ao Benfica conversar com João Paulo Ipalanga. Boa noite, João. Qual é o seu comentário quanto ao tema de hoje? Boa noite. Quanto ao tema de hoje, eu vou aqui dizer que não há bem assim tipo de divisão de tarefas específicas para o homem ou para a mulher. Eu diria que, pura e simplesmente, há uma parceria de tarefas. Como disse muito bem o desembargador no futuro, isso tudo parte de princípios educacionais que cada um obteve no seu familiar. Porque é muito normal como homem lavar a louça. Pese embora que na nossa sociedade se verem-se constantemente a lavar a louça, vamos dizer que esse já foi trabalhado, mas é muito normal lavar louça, levar o filho para a escola, e até porque acaba de deixar a relação mais salutar, mais saudável. Então, essa é a minha opinião. Muito válida, meu caríssimo João Paulo Ipalanga, a partir de Luanda. Vou até a província do Uambo, onde está o nosso amigo Andrade Prata. Boa noite, Andrade. Qual é a sua visão quanto ao tema que a Zimbo escolheu para esta noite de quarta-feira? Alô, Andrade? Alô, boa noite. Sim, boa noite, pode falar. Alô, sim, boa noite. Boa noite, pode falar, estamos a ouvi-lo. Exato. Dizer que o programa de hoje é interessante, uma vez que estamos numa sociedade globalizante e há esta necessidade de haver divisão de tarefas, não é, no lar. Mas queria ir um pouquinho nos tempos anteriores, né, de que a divisão das atividades no lar dependia sobretudo como é que
os pais, sobretudo, dividiam para os filhos também. Eu, por exemplo, nasci numa comunidade rural e os nossos pais, para elas, era necessário que todos, estas meninas ou rapazes, soubessem fazer algum trabalho, tal como lavar, passar a ferro, ir à lavra, enfim, nos ensinavam de tudo um pouco. Muito bem. E nos dias de hoje, é contrário, é difícil encontrar pessoas que saibam, homem, por exemplo, fazer essas atividades. Muito bem. Julga sempre que essa história de lavar os pratos, carregar água, é atividade feminina da mulher. Mas essa dificuldade, esta falta de transmissão de atividade, de conhecimento, faz com que hoje em dia os homens não se assumam que possam fazer alguma coisa no lar. Muito bem. Achando a sua companheira que está... Muito obrigado mesmo, Andrade Prata. Mas eu estou querendo para um homem que foi educado desta forma. Muito obrigado, Andrade Prata. Ficou essencial da sua intervenção. Gostamos muito de ter ouvido Andrade Prata a partir do AMBO. Vou até o Lubito. Augusto Alexandre está ao telefone. Boa noite. Qual é a sua contribuição para hoje? Sim, alô? Muito boa noite. Sim, boa noite. Estamos a ouvi-lo. Pode falar. Sim, no meu ponto de vista, de fato, no meu ponto de vista, depois de divisão umas tarefas, porque nós não podemos esquecer que, de fato, nós somos africanos. E só para reforçar a minha ideia, fica muito mal na verdade de sermos africanos. Por exemplo, eu como esposo, ir na praça, para pessoas para jantar. E também fica muito mal. Enquanto filho de esposa, de fato também a outra, né, para de esposa, enquanto esposa, ela trabalhar também, não está lhe passando. Mas é que eu digo assim, não vamos estar também, mas vamos esquecer, a outra podemos estar mas não há. Ok, muito obrigado, Augusto Alexandre. O sinal não chegou muito bem, mas defende o africanismo. Nkenga Gomes, como é que isso deve funcionar para ter harmonia no lar? Obrigado, Mário Júlio Afonso. Isso deve funcionar da seguinte maneira. A divisão do trabalho doméstico no lar já Durkheim, na sua grande obra, A Divisão Social do Trabalho, vem de facto não é esclarecer essa questão, apesar que a divisão é na sua latitude, mas podemos enquadrá-lo também nesta obra. A divisão surge na necessidade do próprio desenvolvimento da família, porque a transição que a mulher sofreu, que era meramente doméstica, que cuidava exclusivamente dos filhos e do marido, com a emancipação da mulher, que de facto foi conquistada por elas próprias, que é chamada aqui a corrente feminista, a mulher passou a ter outros papéis, passou a ser mãe, esposa e trabalhadora. Ora, quando ela desenvolve essas habilidades, fruto do próprio desenvolvimento da sociedade, logo há necessidade que o homem tem de ser complementar, deve partilhar, porque quando ela vai ao trabalho e mais tarde regressa para casa, ela regressa com desgaste psicológico e físico. Ora, há aqui necessidades importantes que o homem tem de participar e colaborar para que possa conservar o próprio físico da própria mulher e que se resulta na harmonia da família. Ora, o homem que não participa nessas atividades, a mulher fica indignada, fica triste e de facto pode trazer aquilo que chamamos que a violência doméstica, que então vai acabar por violar a lei 25/11 de 14 de julho. A mulher trabalha todo o dia, fica cansada, à noite pode ter outros problemas. Exatamente. Já iremos tocar também neste processo importante para o lar. Vou ao sonho. Adérito André, boa noite. Qual é o seu comentário quanto ao tema? Alô, Adérito? Bom, não respondo o Adérito André a partir do sonho. Saio deste local, vou a Malange. Pedro Timóteo, boa noite. Qual é a sua contribuição para hoje? Boa noite, Mário. Boa noite ao seu convidado. Boa noite aos espectadores da TV Zimbo. A minha abordagem hoje vai ser um pouco histórica, que durante muito tempo
As pessoas acostumaram-se com o facto de que as atividades domésticas eram simplesmente das mulheres, né? Porque durante muito tempo as mulheres simplesmente limitavam-se ao trabalho em casa, enquanto que o homem é que saía para trabalhar fora, né? Este paradigma, felizmente, mudou. Por agora, as mulheres também já fazem exatamente o mesmo trabalho que os homens fazem fora de casa, em mesma igualdade, em mesmo nível de igualdade, queria dizer. E, portanto, eles provaram que conseguem adaptar-se a todo tipo de trabalho. Ou seja, coisas que eram simplesmente dos homens anteriormente, agora elas também conseguem fazer. A mulher trabalha fora, a mulher vai à escola e ainda tem que fazer as coisas do lar, né? Em sentido inverso, infelizmente, os homens é que não conseguiram adaptar-se, né? Os homens continuam pensando, muitos homens, diria, continuam pensando que os trabalhos de casa são simplesmente para as mulheres, deixando simplesmente aquilo que é o trabalho fora de casa. Precisamos é nos adaptar à nova realidade, precisamos é nos adaptar ao nosso paradigma de vida, para que, de alguma forma, também consigamos trazer esta harmonia que se pretende no lar, né? Porque quando as atividades são partilhadas, claramente haverá muito mais harmonia no lar e as coisas correrão bem. Para terminar, quero dizer que os homens, se fizerem trabalhos de casa, não vão ficar diminuídos em nada, muito pelo contrário, vão também enaltecer ainda mais o esforço que as mulheres fazem. Sim, senhora. Muito bem, Pedro Timóteo, o nosso amigo Pedro Timóteo, que vive em Malange, liga sempre, o nosso amigo, nosso representante em Malange. Boa Viana, Catumbela Zamba, boa noite. Que contributo traz para o Fala Angola? Alô, Catumbila. Sim, boa noite. Boa noite, pode falar que o país está... O meu contributo... Sim, boa noite. Sim. Olha, convém baixar o volume... o tema. Catumila, agradeço a pessoa em estúdio. Alô, Catumila, convém baixar o volume do seu televisor. Convém baixar o volume do seu... baixei. Já baixou? Ok. Agora sim pode falar. Sim, já. Ok, agora pode falar. Alô, Catumbila? Bom, infelizmente perdemos o sinal com o nosso amigo Catumbila. Então, Nkenga Gomes, quando o homem participa, tudo fica muito mais facilitado, não é? Fica muito facilitado, acaba até de cumprir, não é? O mandamento de Cristo, aquilo que é o exemplo da família de Maria e José, que é o modelo da família que de facto todos devem seguir, porque a harmonia da família é determinante e quem contribui é o homem e a mulher. Mas o problema é que trabalhos como limpar o chão, varrer, e, portanto, sobretudo estes dois, limpar o chão e varrer, os homens acabam por sentir-se um pouco envergonhados, sobretudo quando a mulher está disponível aí em casa. Exatamente. Neste particular, como é que isso funciona? Isso é uma questão cultural e é uma questão também de consciência, porque os homens foram educados durante vários períodos que quem limpa o chão é a mulher. Isto é extremamente normal e a mulher nem se sente diminutiva para fazer isso. Agora, os homens, como de facto não foram educados a ter este tipo de atividade, é óbvio que não vai limpar chão. E a mulher que se atreve a obrigar o homem a limpar chão está aqui a assumir a violência doméstica. Também o lavar. Exatamente. Ora, lavar é o mais complicado. Agora, também temos que clarificar lá em casa e para toda a sociedade. Há aquelas tarefas que, de facto, os homens podem fazer. E há aquelas que são inerentes à própria natureza feminina. Que é o caso da... Lavar roupa, porque nem o homem vai arranjar uma escola. A louça também dá muito trabalho, dá muito problema. A louça até há exceções. Eu acho que os homens preferem mais lavar a louça do que limpar chão. Lavar a louça é mais prático, é arrumar a banheira, e, enfim. Agora, lavar a roupa, limpar o chão, é muito perigoso isso. Varrer o quintal também dá um bocado de problema, não? Dá problema, mas também é normal, os homens adaptam-se. Mas o que dá mesmo problema é lavar a roupa lavar a roupa e o que é que disse aqui há pouco tempo, acabei por me esquecer. Lavar a roupa e limpar o chão. Isto, de facto, gera mesmo conflitos domésticos, gera conflitos muito fortes, e porque os homens não vão aceitar fazer mesmo isto. Isto são tarefas das mulheres. E as mulheres também não sentem-se mal em fazer isso. Agora, as mulheres solicitam aos homens que devem participar, lavar a louça, carregar a água, levar a criança ao colégio, de quando em vez de acordar, está de engomar a sua roupa. Eu engomo a minha roupa, de quando em vez
vez. Quando acordamos de manhã com a minha esposa, ela está a fazer uma outra atividade, eu engomo a minha roupa, engomo também a roupa dela. É uma atividade normal. Então, agora, limpar o chão e limpar o chão e lavar a roupa são tarefas mesmo das mulheres. E ela não sente-se mal por fazer isso. Muito bem, muito bem. Daqui vou querer perguntar ao nosso convidado a cultura europeia. Um angolano com uma mulher portuguesa, uma mulher americana. Ou asiática. Como é que isto funciona? Se pode haver choque de cultura ou não? Por enquanto, vou conversar com Ilukene Cirilo, está aqui em Luanda. Ilukene, boa noite. Dê o seu contributo. Boa noite, sim. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Dizer que divisão de tarefas no lar, eu acho que não tem tarefas tanto para homem quanto para mulher. Hoje já temos muitos homens que ajudam nas tarefas de casa, mas deixa dizer também que é um número muito reduzido ainda, mas que vai crescendo apesar do machismo. Eu pelo menos ajudo minha esposa naquilo que posso, apesar de às vezes não ter tempo, mas sempre que posso eu ajudo na cozinha, ajudo com a minha filha algumas coisas. E na lavagem de roupa, por exemplo, eu gosto de lavar as minhas camisolas principalmente. Às vezes não as calças, mas principalmente as camisolas eu gosto de lavar. E eu acho que é uma coisa muito normal, apesar de muitos homens acharem que é baixa para eles. Mas eu lavo a louça às vezes quando a minha esposa não está presente. Eu acho que é muito normal os homens estarem a fazer os trabalhos junto com as suas esposas. Até também eu posso dizer que isso fortalece a relação. E tem muito homem que pensa porque sai de manhã, chega no serviço, passa todo o dia sentado no escritório, quando ele volta acha que fez mais trabalho que a mulher. Eu posso dizer que tem muita mulher que trabalha mais do que o próprio homem que sai de manhã e só volta tardinha. Muito bem. Pela oportunidade mais uma vez. Muito bem, gostamos de ouvi-lo, Ilukene Cirilo. Vou ter ao Lubito. Joaquim Antônio, boa noite. Queremos ouvir o seu contributo. Sim, muito boa noite. O meu contributo tarefas de casa para mim. Isso é uma coisa normal. Eu posso ajudar a minha esposa, por exemplo, ela está ocupada, dar um jeito na parte da cozinha, às vezes dar um toque também na cama, arrumar um bocado a cama, e quando vê também essa oportunidade, fazer também limpeza também assim fora do quintal, ou dentro do quintal ou fora do quintal. Muito bem. E para mim o meu contributo é aqui, é tudo. Muito bem, muito bem. Joaquim Antônio, a partir do Lubito. E agora vamos ligar o nosso potente microfone, está numa das zonas de Luanda, para ouvir também as opiniões dos angolanos que residem na capital do país. Vamos começar, como é óbvio, por ouvir o primeiro. Boa noite, eu sou o Senhor Mavinga. Agora, a minha opinião em relação ao tema desta noite é que dentro de um casal, eu acho que tem que viver relativamente. Agora, quero só notar 2 pontos, que são a condicionar as mulheres, não pode abusar. E nós homens também, quando no primeiro tempo mostramos tudo que é bom, e tem que continuar assim. Não sei, depois de ganhar aquilo que já conseguimos, depois mudamos de comportamento. Obrigado, tchau. Boa noite, eu se chamo Benício Dalla. Gostaria de deixar um contributo segundo o tema em causa, que é distribuição das tarefas nos lares. Meus queridos, nos últimos tempos, nós como os homens temos sido muito machistas em não ajudar nas tarefas de casas, mas em pleno século XXI devemos deixar do machismo e contribuir nas tarefas de casas, ajudar as nossas companheiras a dar uma limpeza geral na casa, cuidar dos filhos. Se a mulher não tiver tempo, então devemos colaborar para que então possa ser uma divisão de igual partes, de maneira em que todas as partes possam ser satisfeitas. Eu sou Alfredo Tomás e falar sobre a acerca da mulher, que um homem também pode fazer trabalho, pode fazer trabalho de casa. O homem também pode ajudar a sua mulher, e pode ajudar a sua mulher. Um homem também pode lavar prato, pode engomar,
e pode arrumar as praças. Boa noite, eu sou o Alberto Augusto Jorge. É normal intercalar o trabalho doméstico dentro de casa com uma mulher, porque praticamente é normal, porque um exemplo prático, eu vivo já maritalmente já há 9 anos, então tem momentos que eu às vezes faço trabalho doméstico de casa. É normal, cuja que às vezes a esposa está incomodada, então as pessoas têm que fazer o trabalho de casa, mas só que na relação tem certas coisas que nós não podemos fazer. Realmente eu posso lavar o meu interior, mas a minha esposa não possa. Eu não posso lavar a da minha esposa e a minha esposa não possa lavar o meu. Isso é algo normal, mas enquanto os trabalhos domésticos dentro de casa podemos intercalar normalmente. Ora, boa noite, Pedro Moniz é meu nome. Com relação ao tema que está a ser debatido hoje, posso dizer que hoje em dia há igualdade de tarefas. Porque exemplo prático é que até quando há aquele amor e sobretudo vontade, podemos muito bem partilhar as tarefas, não usar aquele ponto de outra hora de que a mulher é que podia cuidar de casa e o homem podia ir ao campo. Não, mas há necessidade que nós entendamos a hermenêutica. Cada um pode fazer o seu bem quando há o amor. Então as tarefas são iguais. Boa noite, José da Costa é o meu nome. Concernente ao tema que está a se falar hoje, na minha humilde opinião, eu digo que as tarefas, não é? Ou seja, os dois têm que ajudarem-se, né? Concernente às tarefas. Isto porque Boa noite, o meu nome, chamo-me Maurício Mujinga. Estou aqui a favor do mesmo tema para dizer que... Queria dizer que as coisas são iguais. Primeira coisa, devemos meter o amor ao próximo em primeiro lugar. Nada de arrogância, nada de a mulher que tem que fazer, o homem não. Tem de ser tudo por igual. O que o homem faz, a mulher também faz. O que a mulher faz, o homem também faz. Opiniões sempre válidas dos nossos caríssimos telespectadores em Luanda. Falaram através do nosso potente microfone aberto. Voleibol, Conza Sul, conversar com Custódio Morrongo. Boa noite, Custódio. Qual é a sua contribuição para hoje? Alô, Custódio? Sim, boa noite. Sim, boa noite. Pode falar, estamos a ouvir. Alô? Sim, boa noite, estamos a ouvi-lo. Pode continuar. Alô, boa noite. Sim, Custódio, boa noite. Nós estamos a ouvi-lo muito bem. Pode continuar a falar. Sim, eu gostaria de dizer que o tema aí, um debate é muito pertinente. Quanto à divisão das tarefas no lar, é de salientar que devemos nos ajudar mutuamente, né? Porque até a relação, né, é feita assim quando cada um partilha as atividades do outro. Porque, se bem que hoje em dia, né, usamos muito o machismo, uns dizem, não, esse trabalho é só para a mulher, esse aqui é para o homem, mas não devemos ser assim, né? E hoje em dia, até em algumas comunidades rurais, você vê assim um homem, por exemplo, a carregar a água, a lavar a louça, dizem, epa, está bombado. Mas não devemos seguir em pleno século XXI, já devemos esquecer essas circunstâncias. Porque há casos em que a mulher está super subcarregada. Então, precisa mesmo da nossa ajuda. Vamos supor que só vivemos nós dois na mesma casa e não tem ninguém para partilhar as tarefas. Tem que ser mesmo homem a dar o seu contributo também. Muito bem. Muito obrigado, Custódio, pelo seu contributo. Adelino Manecas de Oliveira está aqui em Luanda. Boa noite. Qual é o seu contributo? Sim, boa noite. Olha, convém baixar o volume do seu... Adelino Manecas de Oliveira, convém baixar o volume do seu televisor para podermos conversar com... Já baixou? Sim, já baixei. Ok. Agora sim, pode falar. Concernente o tema de hoje, a divisão de tarefas, eu queria dar o meu... Sim, pode falar. Bom, ficamos sem a opinião do Adelino Manecas de Oliveira. Quem Gomes, daquilo que ouvimos do nosso microfone aberto, um angolano falou da lavagem da roupa íntima. Exato. A lavagem da roupa interior
Isso é facultativo. Há aquelas esposas que acostumam, já habituam o marido a lavar a roupa interior do marido. Isto é praticamente normal. E o inverso? E também, como o homem pode lavar a sua roupa interior. É praticamente normal. Agora, o inverso, os homens têm aqui um complexo que não podem lavar a cueca da esposa. Esta tese é válida. Mas levanta-se aqui uma questão. Quando a mulher encontra-se incomodada em questões extremas, o esposo é chamado a lavar tudo que é da esposa. O casamento é uma doação de uma vida. A relação matrimonial é uma doação da vida. Ele só deve lavar quando ela está indisponível ou no dia a dia ele pode lavar? O homem não pode lavar a cueca da esposa no dia a dia. Não pode porquê? Fica mal? Fomos educados assim. Se é feliz ou infelizmente, temos que aqui reanalisar. Mas qual é o problema aí? Qual é o problema aí? Eu acho que é uma socialização cultural e tradicional que nos foi passada pelos nossos antepassados. Que o homem não lava a cueca da mulher. Não lava a cueca da mulher. O homem lava a cueca da mulher. O que é cueca? Até hoje não há uma fundamentação científica, que fomos educados assim desde a terra idade, que não podemos lavar a cueca da nossa esposa. Okay. Agora, em questões extremas, em que a esposa está incomodada, o homem tem que lavar a cueca da mulher, porque o casamento é uma doação. Okay. Suponhamos que vivem em Panavações os dois, a mulher está altamente incomodada e que não consegue tratar da sua roupa interior. É chamado o homem a lavar, a tratar das coisas do interior, até do próprio de menstrual, aqueles paninhos todos. Okay. Extremamente normal. Porque ela já não vive com a sua mãe, vive consigo. E o esposo é responsável da esposa e vice-versa. Muito bem. E nós, sobre esta parte importante do nosso programa, teríamos muito gosto de ouvir também as senhoras a falar neste programa que interage com o país inteiro. São 19h30, vamos fazer um curtíssimo intervalo.